Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto. Macapá tá pegando fogo, né? Um escândalo político aí com gravação vazada envolvendo o presidente da Câmara, Pedro da Lua, a vereadora Luana Serrão. E a coisa não para por aí, né? Respinga no prefeito Furla, no governador Clécio. Enfim, um cenário bem complicado. Bem complicado mesmo. O centro de tudo é uma gravação. A imprensa está dizendo que, olha, tem ali uma oferta, um cargo no governo do Clécio para a vereadora Serrão, sabe? Em troca de ela romper com o prefeito Furla. Só que o Pedro da Lua foi lá na tribuna da Câmara e disse que não, que é vítima, que foi uma armação, uma traição. São duas histórias completamente diferentes. Exato. E isso, assim, não caiu do céu, né? Essa crise toda explode no momento que a gente já via uma tensão política forte em Macapá. Uma disputa clara entre o grupo do Furlan e o grupo do Clécio, que é o grupo do da Lua. Certo. Essa gravação, seja lá o que tiver nela de verdade, é tipo jogar álcool na fogueira que já estava acesa. Entendi. Então o nosso objetivo aqui hoje é tentar desatar esse nó, né? De um lado tem a defesa do Pedro da Lua, bem enfática. Do outro, o que a imprensa está falando sobre o conteúdo da gravação, que parece ser explosivo. Exato. E, claro, tentar entender o que isso pode significar para a política lá, para os envolvidos. Ok, vamos mergulhar nisso então. Começando pela defesa do presidente da Câmara. Ele agiu rápido, né? Foi direto para a tribuna. Foi uma jogada rápida e no lugar certo, né? A tribuna da Câmara é o palco principal ali. Ele tentou dar um tom de formalidade e chamou de comunicado oficial. A estratégia foi clara. Construir a versão dele antes que a outra dominasse tudo, sabe? E essa versão dele se baseia muito na ideia de traição, pelo que eu vi. Ele pegou pesado nos termos. Muito pesado. Falou em sacada pelas costas, né? Chegou a citar Ulisses Guimarães, aquela coisa de que traidor é pior que inimigo declarado. É uma construção muito deliberada da imagem de vítima, sabe? Alguém que teve a confiança quebrada feio. O que é interessante aqui é como ele tenta tirar o foco do que foi dito, do conteúdo da conversa, para focar na suposta deslealdade de quem gravou. É uma tentativa clara de controlar a narrativa pela emoção, pela acusação moral, né? Entendi a tática. Mas, e sobre a conversa em si? Ele não nega que conversou com a Luana Serrão, certo? Como ele explicou esse diálogo? Então, ele diz que não falou nada. Absolutamente nada que desabonasse a conduta dele. A versão é que a intenção era só conciliar e preservar o mandato da vereadora. Conciliar. Isso, ele se coloca quase como um conselheiro mais experiente, preocupado para ela não cometer infidelidade partidária, o que poderia prejudicar ela. Uma postura quase paternalista, assim. Peraí, deixa eu ver se entendi. Ele estava tentando evitar a infidelidade partidária dela, mas a oferta que a imprensa está falando seria justamente para ela mudar de lado. O que, bom, causaria infidelidade. Não bate, né? Exatamente. Aí é que tá o nó, a grande tensão entre as duas versões. Na história do da Lua, ele é o bombeiro tentando apagar um incêndio. Mas essa versão bate de frente com o que a imprensa está reportando. Faz sentido. E além de se defender como esse conciliador, ele foi pro ataque, né? Atacou direto a Luana Serrão. Assim, ele não ficou só se defendendo. Não mesmo. Acusou ela formalmente de gravar escondido, de ditar o áudio de forma maliciosa e até de chantagem. E foi além, olha que interessante. Ele tentou jogar um medo geral, sabe? Disse que essa mania de gravar conversa ia colocar outros políticos em risco. É mesmo? Sim, citou até o prefeito Furlan e outra política, Raíssa, como possíveis próximas vítimas. É um jeito de dizer, olha, hoje sou eu, amanhã pode ser você. Tentando isolar a vereadora, né? Uma estratégia para criar um corpo mole contra ela entre os pares. E ele falou em levar isso para instâncias formais, não foi? Procuradoria, Conselho de Ética? Falou. Anunciou que ia na Procuradoria da Câmara e que ia pedir providências no Conselho de Ética contra a vereadora, por quebra de decoro parlamentar, justamente pela gravação clandestina. Ele está usando as ferramentas da casa para tentar validar a versão dele e, claro, punir a adversária. Entendi. E teve também um momento mais pessoal no discurso? Ou foi tudo esse tom mais formal e de ataque? Teve sim.
No final, ele deu uma baixada na guarda, sabe? Apelou mais pro emocional, falou que é pai de 7 filhos, com mais um a caminho, buscando criar uma empatia, se mostrar como um homem de família, que foi atingido, mas que ainda está disposto a perdoar. Chegou a dizer que ainda esperava um pedido de desculpas dela. É uma mistura, né? Mostra força institucional, mas tenta suavizar a imagem pessoal ao mesmo tempo. Ok, então essa é a defesa do Pedro da Lua. Bem, multifacetada. Vítima de traição, conciliador incompreendido, acusador formal e até pai de família magoado. Mas, e aqui a coisa vira completamente. O que a imprensa está dizendo que tem realmente nessa gravação. Porque parece o oposto disso tudo. É tipo dia e a noite. E é essa diferença brutal que transforma isso numa crise política séria. Segundo as matérias que dizem ter tido acesso ao áudio ou a partes dele, o que se ouve é o Pedro da Lua bem direto ao ponto, oferecendo uma secretaria. Uma secretaria? Uma secretaria no governo do estado do Clécio Luiz para Luana Serrão. Uau! Uma secretaria estadual. Isso é um cargo importante. Exatamente. Um cargo com poder, com visibilidade, com orçamento. E a condição para ela ganhar esse cargo, segundo as reportagens, era bem clara. Romper politicamente com o prefeito Furlan e aí, claro, se alinhar ao grupo do da Lua e do Clécio. Nossa Senhora. Isso muda tudo da conversa que o da Lua descreveu. Não tem nada de conciliação aí, né? É pura negociação. Precisamente. Configura o que a gente chama de toma lá da cá, né? A troca de apoio político por cargo, por vantagem. Usar um cargo público, que é pago com o nosso dinheiro, como moeda para mexer no jogo de poder da Câmara. Isso é visto como eticamente muito complicado. Complicado é pouco. E, dependendo da lei específica, das provas, pode até ser abuso de poder, quebra de decoro. Irônico, né? A mesma acusação que ele faz contra a Serrão, mas por motivo oposto. E essa versão, se for verdade, simplesmente pulveriza a defesa dele de que estava tentando evitar infidelidade partidária. Como você já tinha apontado a contradição. Destrói total essa linha de defesa. Se o áudio for real, se não foi editado, como ele diz, o da Lua deixa de ser o pacificador e vira o articulador de uma barganha política nos bastidores, usando a máquina do Estado para interferir na política da capital. Aí fica bem mais grave, né? Bem mais difícil de defender. Sem dúvida. Então, com essas duas narrativas batendo de frente desse jeito, como é que fica o cenário político lá em Macapá? Quais são as consequências para essa gente toda? Dá para sentir o chão tremendo daqui. As implicações são gigantescas, viu? E se espalham por todo o lado na política local. Se a gente pegar a leitura que está rolando nos bastidores, o impacto é diferente para cada um. Certo. Para o Pedro da Lua, a situação é obviamente delicada. Essa tática de atirar no mensageiro, sabe? De tentar desacreditar a gravação e quem gravou, é conhecida, mas é arriscada quando tem uma prova ali, mesmo que ele conteste. A imagem dele como articulador dessa velha política fica muito exposta. A presidência da Câmara pode balançar, dependendo do que acontecer. Ele vai ter que ter muito jogo de cintura para sustentar a versão dele. E a vereadora Luana Serrão? Ela tá bem no centro disso tudo, por ter gravado. Como fica para ela? Para ela é uma encruzilhada, né? Ética e política. Gravar um colega sem avisar é algo que pega mal, sim. Podem usar isso contra ela no Conselho de Ética, taxar ela de desleal dentro do meio político. Entendo. Mas tem o outro lado. Ela pode sair como uma corajosa que expôs um esquema, que denunciou uma prática errada. Se ela conseguir vender essa imagem de whistleblower, de denunciante, pode ganhar pontos com o eleitor que tá de saco cheio desse tipo de jogo. É uma aposta de risco, então. Total. Depende muito de como a opinião pública vai ler essa atitude dela. E o prefeito Furlan, ele nem estava na conversa, mas era o alvo do suposto acordo. Ele se beneficia de alguma forma com isso tudo? Indiretamente, acho que sim. Se a versão da imprensa for a que cola, o episódio vira prova de que os adversários dele estavam usando táticas, digamos, questionáveis, oferecer cargo do Estado para tirar apoio dele na Câmara. Ah, interessante. Isso pode até fortalecer o Furlan internamente, unir os aliados dele contra o que eles podem tentar como um ataque de fora, desleal, dar munição para o discurso político dele, né? Faz sentido. E para fechar o quarteto, o governador Clécio Luiz.
O nome dele, o governo estadual, foram jogados no meio da suposta oferta. Como isso bate nele? Para o governador, a situação é, no mínimo, desconfortável. Aquela saia justa, né? O governo dele aparece como uma moeda de troca na negociação. Pois é. Se a gente liga os pontos, a pergunta que fica é: o Clécio sabia, autorizou essa oferta, ou o Dalu agiu sozinho usando o nome do governo sem permissão? Complicado para ele de qualquer jeito. Exato. Qualquer que seja a resposta, a imagem do governo estadual fica arranhada, associada a uma barganha política meio controversa. E a oposição vai explorar isso, claro. No final das contas, o que a gente está vendo é uma guerra de versões mesmo. Uma batalha feroz de narrativas. De um lado, o Dalu tentando se pintar de vítima, de traição, de armação. Do outro, a imprensa trazendo uma gravação que coloca ele no centro de uma oferta de cargo por apoio. A verdade mesmo, formal, talvez demore para aparecer, se aparecer. Certo. Recapitulando rapidinho, então. Temos uma gravação que vazou com um conteúdo que pode ser uma bomba. Temos a defesa do presidente da Câmara focada na traição, na conciliação. Temos a versão da imprensa falando de oferta de cargo e temos um cenário político em Macapá todo mexido, com consequências sérias para o Dalu, para a Luana Serrão, para o prefeito Furlan e para o governador Clácio. É muita coisa rolando. Muita coisa. E é importante notar uma coisa: mesmo que tenha os caminhos formais, procuradoria, conselho de ética, talvez até justiça, o impacto mais rápido e talvez o que dure mais, acontece na opinião pública. Sem dúvida. Isso levanta uma questão muito importante sobre como a política funciona hoje em dia, né? O julgamento da mídia, das redes sociais, muitas vezes vem antes e tem mais peso que qualquer decisão formal. A reputação dele já está sendo construída e desconstruída agora, em tempo real. Exatamente. Isso deixa a gente com uma provocação final para quem está ouvindo pensar junto com a gente. Considerando essa dinâmica que você falou, essa tensão entre o processo formal, que tem suas regras, seu tempo, lá no Conselho de Ética, e o julgamento rápido, barulhento da opinião pública, que está rolando agora, como é que esses dois tribunais, o institucional e o da percepção pública, podem acabar definindo não só o futuro político do Pedro Dalu e da Luana Serrão, mas também as próprias regras não escritas do jogo político em Macapá daqui para frente. Mesmo que no fim do processo formal nada seja legalmente comprovado. Onde é que está o poder de julgamento real nesse caso, hein? Fica aí a reflexão.